Boa noite, pessoal. Tudo bom? Belezas? Boa noite, professor. Beleza? Sobre aquele trabalho em grupo que tem no máximo 3 pessoas, tem a possibilidade de eu fazer sozinho ou não, só em grupo mesmo? Qual que é? É o trabalho sobre os sistemas operacionais, OpenVMS, Windows. Ah, o estudo de caso? Não, pode fazer sozinho, se você Show. prefere. Beleza. Boa noite, Vinícius. Boa noite, galera. Luiz, já falei com ele. Vinícius, Micaela, Larissa. Larissa novamente com a gente. Hoje é o combo. É o combo do Bruno Cardoso. Boa noite, Thiago. Boa noite, professor. Vou começar aqui e chegar mais gente, vai aparecendo aí. A gente está começando hoje a quinta quinzena, né? Dia 5, vai até o dia 18. Se eu não me engano, cadê? Tá aqui. Vocês ainda têm uma tarefa até o dia 11, né? Da quinzena anterior, que tem a primeira aí, que é a preparação do relatório, né, do estudo de caso. Então, essa atividade aqui era bem tranquila, né? Quer dizer, é bem tranquila, porque vai até domingo ainda. Vocês, basicamente, vão me falar como é que vocês estão planejando essa apresentação, né? Então, assim, vocês nem precisam ter o conteúdo nesse ponto aqui, na ponta da língua, né? Vocês precisam pelo menos ter uma ideia do que vocês vão falar, né? Pelo menos dar uma passada lá nos tópicos, para vocês poderem fazer a divisão de tarefas no grupo, né? Então, essa atividade eu acredito que seja bem tranquila de fazer. Talvez o mais difícil aqui seja conseguir o grupo, né? Mas já tem gente querendo fazer sozinho, não tem problema não. Até porque com esse negócio, às vezes, você fica vendo que o aluno
tem bastante aluno desistindo, né, no meio do percurso, infelizmente. Então é difícil, tá difícil conseguir montar os grupos aí. Quem entrou? Ah, foi o Guilherme. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Renan. Quem mais? Os demais já estavam. Boa noite. Então, até o dia 11, vocês podem ainda entregar esse relatório de preparação, que é bem tranquilo, né? E fazer essa atividade de avaliação, que é uma lista de exercícios sobre o capítulo 3, sobre o finalzinho do capítulo 3, tá? E foi até uma parte que eu falei na aula passada. Então, quem tiver com alguma dúvida nessa área, pode acessar o encontro síncrono, está até aqui, né? Acessar na gravação. É só acessar esse encontro síncrono aqui que a gente teve, que eu dei uma passada nessa parte da matéria também. E aí a gente tem a quinta atividade até o dia 11 também. Tá? Alguém tem uma dúvida específica sobre essa quinzena aqui, anterior? Professor, eu tenho uma dúvida em relação, Sim. eu vou fazer meu trabalho sozinho. Daí, no caso, eu não Uhum. preciso colocar tipo assim, colocar o grupo que eu vou fazer naquele questionário que você colocou lá, ou eu posso só ignorar? Você coloca só seu nome, né? Para eu saber que você está fazendo sozinho. Porque às vezes eu posso achar que foi esquecimento da pessoa. Aí você coloca lá o seu nome na equipe, Beleza. tá? É só para eu ter certeza que vocês não esqueceram de colocar, tá? Mesmo se for fazer sozinho, coloca lá a equipe, né? Esqueci o termo que eu usei aqui, eu acho que não foi equipe, não. Componentes do grupo, né? Então, o tema é obrigatório, é o tema que vocês escolheram, né? Na outra tarefa lá de escolha, componentes do grupo, né? Até com 2 pontos e vírgula aqui, eu achei que eu estava enxergando duplicado, mas não é não, tá mesmo. Componentes do grupo, se você fizer sozinho, você vai e coloca o seu nome aqui, tá? E aí a divisão de tarefas, como você está sozinho, você pode só fazer um planejamento, né? Eu vou apresentar os tópicos tais, vou passar por esses e esses exemplos aqui, vou usar essas figuras, etc. Tá bom? Show. Mais alguém tem alguma dúvida nessa quinzena aqui? Senão a gente passa para a próxima. Tranquilo? Quem tiver sem microfone, pode falar aí no chat também que eu estou lendo. Professor, só para Oi. confirmar, nessa matéria, como tem 2 turmas aqui, você havia dito comigo, lá no Telegram, que poderia juntar 2 alunos de turmas diferentes, só que mandar o trabalho, cada um no seu aba, né? Tá confirmado isso ainda? Tem algum problema? Fazer em dupla, no caso? Não, tranquilo, pode fazer. É Beleza, isso então. mesmo. É O só relatório ele tem que ser mandado nos 2 também, né? isso. Por exemplo, você vai fazer dupla com o fulano que é da outra turma. Então, você envia o trabalho na sua conta do APA e ele vai enviar na conta dele. Beleza, então. Entendeu? Mas é o mesmo relatório. Mesmo relatório. Ok. Tá, gente? Isso é para todo mundo. Tá? Mesmo se você fizer com pessoa de outra turma, na hora de mandar, você vai mandar o mesmo trabalho que vocês fizeram juntos no grupo, né? O mesmo trabalho você manda pela sua conta e os componentes do grupo mandam pela conta deles. Tá certo? Para constar que você individualmente, né, que você fez a tarefa e mandou. Não pode dar confusão aqui, né? Às vezes coloca o nome de uma pessoa,
e aí pode confundir, tá certo? E tenta usar o nome completo da pessoa, né? E de vez ou outra tem aluno até com sobrenome igual, né? Pelo menos a metade do sobrenome igual. Então é bom colocar o nome todo lá, para não dar confusão. Ok, então a gente está agora começando a quinta quinzena, que começa hoje, dia 5, e vai até o dia 18, tá? Então esse encontro aqui, ele está sendo gravado. A Larissa tinha saído? Que Larissa é essa? Tem duas Larissas na turma? Esse negócio de eu não ver o posto de vocês, eu acabo decorando. Quem é É quem? A duas, Larissa? professor. É eu de manutenção e a outra de informática. Ah, tá. Beleza. Alguns eu tô vendo o rosto aqui, aí dá para associar. Agora que eu não tô vendo, fica mais difícil. Então, essa quinzena agora, de 5 a 18, né, vou adotar a mesma coisa. São 2 semanas para preparação, né, estudo do material, preparação, e as tarefas eu estou deixando uma semana a mais, né, para entregar até o dia 25. Tem até uma mãozinha aqui, né, bem pequenininha, está tomando quase a página toda, mas ela tem um motivo, para lembrar vocês de dar continuidade às atividades do estudo de caso, preparar a apresentação lá para o estudo de caso realmente, tá? Então, vocês primeiro, lá atrás, né, na quinzena anterior, vocês mandaram, né, eu vou mandar ainda, o relatório de como vocês estão planejando essa apresentação. Nessa quinzena aqui, eu até passei uma tarefa só para facilitar para vocês terem tempo também de preparar o estudo de caso lá, tá bom? Por isso tem essa mãozinha bem singela aqui, só para lembrar vocês. Então, basicamente, né, a gente tem aqui o plano da quinzena, que vocês podem estar dando uma olhada lá. É um encontro síncrono, que é esse de hoje, que eu vou estar colocando depois a gravação, né, que a gente está fazendo aqui agora. O capítulo 4, que fala sobre a estrutura do sistema operacional. Aqui a videoaula, né? E a única tarefa dessa quinzena, que é a revisão bibliográfica. Tá? Deixa eu entrar nela aqui. Então, vocês podem fazer até o dia 25 de julho, que é o último domingo desse mês de julho, tá? Então, aqui tem o objetivo, que vocês podem estar dando uma lida depois. Significado de revisão bibliográfica, talvez vocês não estejam muito habituados ainda a fazer uma revisão de literatura, né? Então, eu dou uma explicada aqui bem rápida do que é. E essa tarefa, ela tem uma pontuação um pouco maior que as outras, né? Ela está valendo 15 pontos, tá? Então, aqui tem as regras, né? Essa revisão é individual, tomar cuidado com a questão do plágio. Então, vocês podem usar alguma ferramenta, é só digitar no Google lá, ferramenta de plágio grátis, online, tá? Para ver como é que está o seu texto. Índice de plágio maior que 30%, a gente vai anular o trabalho, tá? E aqui eu estou dando uma margem boa, que geralmente quando eles pedem revisão bibliográfica, a margem de plágio é bem menor, tá? Mínimo de 2, máximo de 5 páginas. Utilização de fontes, né? Arial tamanho 12. 10 para citações, de mais de 3 linhas, quando você for fazer uma citação direta, né? Pegar um texto que você achou num livro, no artigo, você pode usar até um pouco mais ali de 3 linhas. A gente chama isso aí de citação direta, né? Papel A4, PDF,
referências a partir de pelo menos 5 itens, né? E tentar diversificar, né? Não ficar só em site, por exemplo, né? Eu nem coloquei site aqui nas opções. Porque site é um negócio meio controverso, né? Até para você ler, para ter opinião sobre alguma coisa, pode ser interessante. Mas aquilo ali não foi revisado, né? Então é um pouco perigoso você se basear em blogs, por exemplo. A não ser que seja um blog de uma pessoa conhecida, né? Já da área, etc. E aí tem a sugestão aqui de usar o Google Acadêmico ou periódicos da CAPES também, tá? Tem o link aqui. E as sessões obrigatórias da revisão bibliográfica. Título, o autor, né, no caso, seu nome, introdução, revisão bibliográfica em si, a conclusão e as referências que você utilizou, tá? Pelo menos 5 itens. Então, aqui tem um vídeo explicando para vocês o que é uma revisão bibliográfica, como é que faz, como é que funciona, para ajudar vocês também, tá? E essa tarefa aqui vai, na verdade aqui está 18 de julho, mas ela vai até o dia 25, tá? Tá aqui 18, mas ela vai até o dia 25. A Bianca entrou também, beleza. Ok? É claro que vão surgir dúvidas, tá? Eu já espero isso. Porque geralmente os alunos, quando estão no segundo período, não estão ainda muito acostumados com esse negócio de revisão bibliográfica. Então, as dúvidas podem surgir aí. Tá certo? Dúvidas com relação a essa quinzena? Vocês têm alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo? Daniel, Micaela, Renan, Guilherme. Os outros aqui não dá para ver, que eles estão escondidos. Ok. Não? Beleza. Então, essa quinzena aqui, a gente vai estar falando aqui do capítulo 4. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu mudar aqui a apresentação. Então, a gente já está no capítulo 4, né? Quer dizer, já estou meio perdido com esse calendário aqui, mas acho que são 2 meses, né? E pouco de aula. Então, a gente já está no capítulo 4, a gente deve ir até os 5 e ver alguma coisa do 6 e do 11, se eu não me engano, a numeração acho que é essa. Do 11, que fala sobre sistema de arquivos e entrada e saída também, operações de entrada e saída. E agora eu esqueci a numeração do livro lá. Mas, basicamente, assim, o núcleo, né, o foco da disciplina é até o capítulo 5 mesmo, tá? E a parte de sistema de arquivo e dispositivo de entrada e saída, que a gente já viu alguma coisa, né? Então, esse capítulo 4, ele vai falar da estrutura do sistema operacional, né? Como é o sistema operacional por dentro. Ah, tá, professor, mas por que eu tenho que estudar isso? Poxa, eu estou fazendo aqui manutenção e suporte, por que eu tenho que conhecer tão a fundo assim o sistema operacional? Porque você vai, por exemplo, reconhecer vários erros que vão aparecer para você, né? Vai aparecer um texto com
um linguajar mais técnico, você vai conseguir identificar melhor de onde está vindo aquele erro, né? Porque você conhece o sistema operacional a fundo, né? Sabe como é que ele funciona embaixo, onde as pessoas geralmente não conhecem, tá? Outra coisa que facilita muito, quando você sabe como é que funciona o sistema operacional por dentro, você tem facilidade de mudar de um sistema para o outro, né? Então, se você precisar ir para um sistema que você nunca mexeu, por exemplo, você chega numa empresa lá que ele está usando Solaris no servidor. Geralmente é um sistema operacional que não é muito conhecido pela maioria, né? Mas como você conhece a estrutura interna de um sistema no geral, fica mais fácil de você entender o funcionamento daquele ali específico, né? Então, por exemplo, o Windows Server, desde a versão 2003, eles não mudaram muito a arquitetura interna dele, né? Então, de certa forma, tranquilo você ir migrando de um server para o outro, de uma versão para outra, né? Porque a estrutura não mudou muito, tá? Então, isso funciona para a maioria dos sistemas operacionais, né? O Linux, por exemplo, ele mantém a sua estrutura interna praticamente a mesma de 10 anos, 15 anos atrás. É claro que eles vão aprimorando alguns algoritmos ali dentro, né? Para otimizar memória, otimizar recursos, etc. Mas a estrutura interna, assim, o desenho da estrutura, geralmente, não muda muito, tá? Então, é por isso que é importante a gente ter um conhecimento sobre a estrutura de um sistema operacional qualquer, né? A grande maioria deles tem tudo isso que a gente vai falar aqui. Então, assim, eu vou só dar uma passada, porque a aula já está lá, gravada, né? Vou dar só uma passada, assim, para vocês terem uma ideia do que se trata. Então, aqui nesse capítulo, vocês vão ver System Calls, né, chamada de sistema, modos de acesso, os tipos de arquitetura de kernel, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho o que é kernel para vocês, tá? Então, aqui, a gente tem nesse slide a figura de um sistema computacional. É uma figura muito parecida que tem lá no capítulo 1, né? Só que lá tinha mais camadas. Aqui são 4 só, né? Algumas camadas aqui foram tiradas para facilitar o estudo mesmo, tá? Então, nós temos aqui a camada de aplicativos. O que são os aplicativos? São aqueles softwares que vão estar mais próximos do usuário final, né? Então, por exemplo, aqui eu estou usando o Google Chrome para fazer essa conversa com vocês. Então, a gente pode falar que o Google Chrome é um aplicativo, né? Então, são aqueles softwares, são aqueles programas que o usuário final tem mais contato com ele, tá? Utilitários. Utilitários são aqueles softwares também que dão suporte para os aplicativos funcionarem, né? Então, compiladores, tradutores, sistemas gerenciadores de banco de dados, tá? Bibliotecas dinâmicas, por exemplo, são softwares que dão apoio para que os aplicativos funcionem. A máquina virtual do Java também é um exemplo, tá? Tem vários exemplos aí que a gente poderia citar. Então, os utilitários, o usuário final geralmente não tem muito contato com eles, tá certo? Geralmente são os aplicativos que fazem o contato com esse tipo de software. E o utilitário, por sua vez, ele precisa acessar serviços do núcleo do sistema operacional. Ok? O que é isso? O núcleo do sistema operacional. É o local do sistema operacional, é a camada mais interna do sistema operacional, que está lá dentro mesmo,
que é responsável pelas funções, digamos, mais importantes do computador, tá? Então, todo sistema operacional tem um núcleo menor, maior, né? Mas todos eles têm. Então, o núcleo, ele tem as principais funções de gerência implementadas nele. Geralmente, o núcleo, ele precisa de uma interface, porque ele mesmo é muito complexo de usar, né? Então, geralmente, se tem interfaces, por exemplo, esses utilitários que a gente está falando, para que o usuário final não precise mexer com ele diretamente, né? Então, ele basicamente é responsável pela gerência de processo, gerência de memória, gerência de entrada e saída, gerência de sistema de arquivos, né? Ele que faz aquela parte de buffering que a gente viu, ok? Então, ele tem grandes responsabilidades aí. Então, não é qualquer um que pode acessar esse cara. Se um vírus, por exemplo, conseguir acessar as funções do sistema operacional, pronto, né? Ele derruba o seu sistema computacional e tem acesso a tudo. Então, o núcleo do sistema operacional é importantíssimo. É tanto que quando a gente inicia o computador, basicamente o que vai ser carregado na memória é o núcleo do sistema operacional, direto, porque é o mais importante, tá? Então, a gente não pode deixar qualquer um acessar o núcleo, né? Porque, como eu falei, né, dos vírus. Então, a gente tem que proteger o núcleo do sistema operacional, né? E se você for olhar o núcleo do sistema operacional, eles são basicamente funções implementadas em alguma linguagem, né? Linguagem C, Assembler, né, se for o caso, C Sharp, né? Várias linguagens aí que são utilizadas. E são basicamente funções, né? Só que mesmo se você for olhar, por exemplo, esses sistemas que têm código aberto, se você for olhar ali o núcleo, é bem complexo aquele negócio, né? Você vai ver um monte de coisa ali que provavelmente você não vê em programas, em código de programas aqui no nível de aplicativos, por exemplo, né? É uma programação bem complexa aqui. Não é qualquer um que programa a nível de núcleo do sistema operacional, tá? E abaixo do núcleo você tem o hardware, né? Então, de novo, é a parte mais importante do sistema operacional. E aí, como é que a gente consegue acessar o núcleo, né? Já que ele é protegido? Uma aplicação, né, ela só consegue acessar o núcleo através de chamadas, né? Chamadas de sistema, tá? Só consegue acessar o núcleo através disso aqui. Então, ó, você tem uma aplicação usando, por exemplo, uma biblioteca de funções já prontas, né? Que isso acontece muito. E aí você realiza chamadas ao núcleo do sistema através de bibliotecas, tá? E essas bibliotecas fazem chamadas ao sistema. O que é isso? Chamadas às funções do núcleo do sistema operacional, tá? E esse núcleo é que vai ter o contato com o hardware. Lembra daquela questão de proteção do hardware que a gente falou lá no primeiro capítulo, né? Que é para a questão de abstração, de proteção. Então, o núcleo do sistema operacional é que tem acesso ao hardware da máquina, né? Porque se qualquer um tiver acesso, aí vira uma bagunça. Ok? Então, por exemplo, né, um programa que foi implementado em C, né, uma linguagem de programação. Você vai precisar usar uma biblioteca lá dentro, né, do seu código que você está fazendo, para que essa biblioteca você chame a função que vai, por exemplo, imprimir uma mensagem na tela,
né? Imprimir a mensagem na tela é o quê? É uma operação de saída, né? Então, o que vai ser necessário fazer? Uma chamada de sistema para conseguir jogar essa informação no monitor, por exemplo, né? Ou numa tela de um tablet, de um smartphone, ok? Então, são feitas essas chamadas de sistema. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Você já tinha ouvido falar nesse negócio? Chamada de sistema, né? Então, chamada de sistema vai acessar o núcleo, e o núcleo, ele é responsável pelo quê? Pela gerência de processo, gerência de memória, gerência de operações de entrada e saída, gerência de sistema de arquivos. Ou seja, ele é responsável pelos problemas mais críticos, né? Os processos mais críticos ali do computador. Lembrando de novo, né? Quando eu falo computador aqui, é sistema computacional, não só o computador em si, notebook, desktop, não. Qualquer sistema computacional. O Guilherme falou, tinha ouvido falar superficialmente quando estudei Linux. O Linux, por exemplo, é um caso que o núcleo dele é aberto, né? O código-fonte é aberto. E aí ele é código livre, né? Software livre. Então, a gente tem acesso ao kernel, ao núcleo do sistema operacional. Por isso que algumas empresas pegam esse núcleo e desenvolvem outros sistemas a partir desse núcleo, né? Que é um núcleo já confiável, assim. Várias pessoas utilizam há muitos anos. Então, é um núcleo que as pessoas têm confiança para usar. O Davidson aqui falou, eu ainda não conhecia. Geralmente, a gente estuda isso aí justamente na disciplina de sistemas operacionais, né? Aí que a gente vai entrar no núcleo, ver como é que funciona realmente, tá? Então, isso aqui eu já falei com vocês, né? A chamada de sistema. Como a chamada de sistema é feita para acionar funções do sistema operacional, né? Então, os aplicativos fazem chamadas ao sistema através de bibliotecas, por exemplo, e aí vão acionar funções que estão implementadas lá no núcleo, né? Essas funções são geralmente de gerência de alguma coisa. Então, aqui, gerência de processos e threads. Threads vocês ainda não viram, que são tipo processos leves, né? São processos com menos recurso computacional. Gerência de memória, gerência de sistema de arquivo, dispositivo, etc. Então, aquela parte de bufferização que a gente estudou, ela entra aqui, ó, gerência de dispositivos. Quando a gente vai fazer a bufferização para algum dispositivo de entrada ou saída. Tá? E aí entra a questão aqui de modos de acesso, né? Vocês lembram que lá quando a gente viu o capítulo 2, a gente falou de um registrador lá da CPU, e ele é acionado quando a CPU vai trabalhar no modo privilegiado, né? Executar funções privilegiadas, instruções que têm um determinado risco de serem executadas, né? Então, a nível de hardware, a gente já tem essa proteção no processador, né? Só o sistema operacional, agora vocês estão vendo que, na verdade, é um núcleo dele, né? Só o núcleo do sistema operacional é que consegue executar instruções privilegiadas, né? Por isso que o sistema operacional é um programa tão importante no computador, né? Porque ele que vai controlar e gerenciar o hardware, né? De forma protegida. Então, nós temos aqui tipos de instruções que podem ser executadas, né? As privilegiadas, que são geralmente as instruções
que são executadas pelo próprio sistema operacional. Por exemplo, alocar um espaço em memória para um programa, né? Quem faz isso? É o sistema operacional, né? Por exemplo, enviar uma informação para o monitor. Quem faz isso? É o sistema operacional, tá? Instruções não privilegiadas são aquelas comuns, né? Por exemplo, um programa vai fazer uma soma de dois valores. Ele já tem espaço em memória que o sistema operacional reservou para ele, né? Então, ele não precisa alocar espaço de novo. Ele já tem o seu espaço ali que o sistema operacional garantiu para ele. Então, ele pode executar a soma, né? O sistema operacional não vai barrar isso aí, tá? Então, são instruções comuns, não privilegiadas. E aí você entra em modos de acesso, né? O que é isso? O sistema, na verdade, o computador, tem hora que ele vai precisar funcionar no modo kernel ou no modo supervisor. Ou seja, o sistema operacional vai lá no processador, aciona aquele registro que a gente comentou, que é o PSW, né, de status do processador, e aí ele vai avisar o processador, olha, a próxima instrução que eu vou executar aqui é uma instrução privilegiada. Ela tem que ser executada no modo kernel ou no modo supervisor, tá? Então, o processador vai saber que a próxima instrução que ele está recebendo foi uma instrução enviada diretamente pelo núcleo do sistema operacional. É uma tarefa crítica, que a gente chama, né? Então, a gente está executando uma instrução nesse momento no modo kernel ou supervisor. Ah, não, eu quero só fazer aqui uma multiplicação dentro de um programa. Beleza. Eu quero alocar espaço em memória, mas esse espaço o sistema operacional já reservou para mim. Tranquilo. Você não vai precisar recorrer, né, ao núcleo do sistema operacional. Então, é uma instrução que pode rodar no modo usuário. Tá? Isso tudo é método de quê? De você proteger o núcleo, proteger o hardware, né, de funcionamento indevido. Ok? Ficou claro essa parte aqui? A Lohane até saiu da reunião, ela já sabia isso. Claro, Micaela, sim. Beleza. Micaela, Vitória. Vitória com 2T, ó, eu nunca tinha visto. Bianca Camargo, nossa cantora. Irmã da família Camargo. Aí. Seu Francisco morreu, né? Os filhos de Francisco morreu. A pena. Olha só essa figurinha que aparece nesse capítulo. De novo, né? De novo. Por que essa figura aparece aqui de novo? Porque quando a gente fala de modo de acesso, a gente está mexendo com interrupções também, né? Porque vocês lembram que interrupções, exceções, tinha a ver com operações de entrada e saída. O modo de acesso tem a ver também com operações de entrada e saída. Por isso que essa figurinha entrou aqui de novo, né? Então, você tem aqui de novo, né? Só que aqui não é o de interrupção. Não é literalmente aquele de interrupção que a gente viu, né? Então, você tem aqui as instruções do programa, que estão sendo executadas, uma a uma, por exemplo, no processador. Chega aqui nessa instrução do meio, o seu programa está fazendo uma chamada de sistema, né? Ou seja, é uma função que está implementada em alguma biblioteca específica, né? E a partir daí, você consegue acessar uma função do núcleo através dessa biblioteca. Então, a gente faz uma chamada de sistema, e aí entra toda aquela questão que a gente viu no capítulo anterior de concorrência,
tem que salvar o contexto nos registradores, né? Alterar o modo de acesso que a gente viu para kernel, que você vai fazer uma operação de entrada e saída. O sistema já tem uma rotina para tratar cada tipo, né, de chamada de sistema. E aí, quando acabar esse tratamento, altera novamente o modo para processamento pelo usuário, né, o modo de acesso para o usuário, e aí restaura o contexto dos registradores para que o programa continue em execução. É a mesma história lá do capítulo 3. Tá? De novo, é bom vocês darem uma lida de novo nisso aqui, ler o livro lá, né? Para fixar bem essa questão aqui, que é muito importante. E aí entra a parte de arquiteturas, tá? Isso aqui não tem, assim, tanta importância para o curso de vocês, né? Conhecer a fundo isso aqui. Mas é bom a gente ter uma noção, né? Do que é isso. Essa parte do capítulo fala de como os núcleos são geralmente implementados, formas de implementação de núcleo de sistema operacional. Então, basicamente, a gente tem esses tipos aqui: arquitetura monolítica, arquitetura de camadas, aí entra o nosso mundo de hoje, que é praticamente máquina virtual, né? Hoje em dia, se você for trabalhar em programação, em redes, infraestrutura, você vai mexer com máquina virtual, não tem jeito. Uma hora ou outra, você vai passar por isso aqui. E aí tem a questão da máquina virtual do Java, que não chega a ser o núcleo, né? Mas é uma forma também de virtualização. E aqui a arquitetura microkernel, que é uma arquitetura que tem sido bastante usada também para implementar sistemas operacionais. Por que o termo microkernel? Por quê? Vocês lembram que lá no início eu falei que o kernel é a primeira coisa que vai para a memória quando você liga o computador? Né? Quando você carrega o sistema operacional, faz o boot, né, que a gente viu. Então, o microkernel, por que tem esse nome? Qual é o objetivo dos fabricantes, né, dos desenvolvedores de sistema operacional? É deixar o núcleo o menor possível, né, o mais simples possível, um tamanho bem menor, para ocupar menos espaço na memória, né? A partir daí que o núcleo é bem pequeno, você ocupa menos espaço em memória e só vai usando mais memória conforme a necessidade, né? Eu preciso de uma função bem específica relacionada com o sistema de arquivo. Então, eu vou acessar o módulo específico do sistema de arquivo e carrego ele na memória. Ou seja, esse módulo não precisa ficar o tempo todo na memória, né? Ele pode ser carregado conforme a necessidade. Você precisa criar um novo processo no sistema operacional. Então, você carrega o módulo de processo na memória e executa uma função específica. E por aí vai. Mas o microkernel, ele fica mais genérico, né, com as funções mais genéricas. Então, você enxuga o kernel para ele ocupar menos espaço, e aí você vai carregando as outras funções conforme a necessidade. Tá certo? Então, basicamente, isso aqui é bom vocês darem uma lida no material, né? Algumas coisas que eu já até expliquei para vocês em outras aulas, né? Essa arquitetura em camadas, ela começou basicamente no OpenVMS, que é um dos sistemas operacionais que vocês vão falar, né? Que é também uma forma de desenvolver sistema operacional. E a arquitetura monolítica. Monolítico é o quê? Bloco único. Você junta tudo numa coisa só, um executável só. Vocês podem ver, ó, que você tem um monte de bloquinho e que um está chamando o outro, está se relacionando com o outro. Então, por isso que é um bloco único, porque é uma coisa fechada e lá dentro tem como se fosse submódulos que um vai conversando com o outro.
Então, quando você carrega o, o kernel que foi construído desse jeito, você tem que carregar tudo de uma vez só, né? Então, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens também. Tá bom? Eu estou dando só uma passada porque a gente está abrindo a quinzena, né? Então, vocês têm o material lá para estudar e tem lá o texto da apostila, né, que a gente colocou, o material de apoio, que está lá na primeira sessão do AVO, e tem o material para vocês estudarem. E tem os vídeos também, né, que a gente sempre coloca lá. Quem quiser também assistir o vídeo da Univesp, né, que eu sempre coloco lá, também pode ser uma boa, né, quem quiser conhecer melhor. Mas, basicamente, é você conhecer nesse capítulo, entender o que são chamadas de sistema, né, como é que funciona esse processo de você executar funções do kernel, e ter um conhecimento, pelo menos, intermediário ali de arquiteturas de kernel, né, arquiteturas de camadas, né, como são construídos os núcleos. Então, basicamente, são essas técnicas aqui, tá certo? Assim, com essa passadinha de vista, o que vocês acharam desse capítulo? Deu para pegar alguma coisa? É mais tranquilo que os anteriores, professor. Parece ser muito mais simples e fácil de entender. Uhum. Pode ser, realmente. Na verdade, não é questão de ser mais simples, né? Porque vocês já estão com alguma bagagem, né? Vocês foram estudando, capítulo 1, 2, 3. Então, chega aqui e a gente já começa a falar a mesma língua, né? O mesmo idioma. Tipo, eu achei que esse capítulo, ele tá com um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de repartições de conteúdo, porém tá mais simples de entender, talvez. Uhum. Tá mais simples de entender, claro. Uhum. Achei mais leve do que os capítulos anteriores. Eu acho que essa percepção que vocês estão tendo de novo, por conta dessa bagagem que vocês já estão criando, né? Vocês já tiveram que entender interrupção de hardware, que não é uma coisa simples de entender, né? Depois que você aprende interrupção de hardware e vê aquilo ali, você consegue já quase construir um sistema operacional, né? Eu só não animo começar um projeto aqui para construir um sistema operacional, que eu não vou concorrer aí com a Google, né? Com a IBM, não estou querendo essa concorrência para mim, não. Mas eu acho que vocês já podem brincar aí, ó, construir os sistemas operacionais de vocês. Coloca lá, sistema operacional Guilherme, né? Davidson Isaías. Ou Luiz Miguel, né, Luiz? Você já pensou? Eu baixei ontem o sistema Luiz Miguel. Estou usando lá. Pô, acho que o nome não combina muito, não. Linux de Combina, Linux não? Torvalds combina muito mais, cara. Sério. Mas pode ser uma ideia. Não, Davidson, nem pensar. Tinha um cara na UFS, quando eu estava formando, que ele falou que ia fazer um sistema operacional. Até hoje, isso já faz umas décadas aí, nunca vi o sistema operacional dele, não. Vai ver, o cara já fez e ele usa só para ele mesmo. Tá refinando para testar para o É público aí. possível. É possível. Beleza? Mas, assim, o que eu vejo hoje, gente, de sistema operacional, é a galera usando o kernel do Linux, né? Você tem um site aqui, não sei se vocês já viram. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tem tanto tempo que eu não mexo com esse negócio. Deixa eu ver se tem. Tá aqui.
Ó, vou compartilhar com vocês. Algum de vocês já deve ter visto, né? Esse site aqui, ó. The Linux Kernel Archives, né? Onde você consegue baixar qualquer kernel, né? Versão do kernel do Linux, no caso. Então, assim, o que eu vejo hoje em dia, a maioria dos sistemas operacionais que a gente tem hoje é uma extensão do kernel do Linux, né? Android, iOS, eu tenho certeza que eles usaram alguma coisa do kernel do Linux também, apesar de não ser código aberto, né? Mas eu tenho certeza que eles usaram. O Solaris usou também, o sistema operacional foi muito usado e é ainda, né? Usado em servidores. Então, assim, o que eu vejo é que ninguém está construindo do zero no sistema operacional. Eles vêm, baixam o kernel do Linux, que eles têm interesse, mexem nele, porque o código é aberto, e aí fazem o que eles precisam fazer, né? Então, isso é o que eu vejo mais acontecer. E aqui é o pessoal do Torvalds, né? Que controla esse site aqui e gerencia até hoje o kernel do Linux, né? Então, eles recebem propostas de mudanças, etc., e aí eles vão liberando as versões do Linux, do kernel, né? Que na verdade o que é software livre no Linux é o kernel dele, isso é garantido. É licença GPL, tá? Agora o resto já não é garantido. Por isso você tem até versão do Linux que é paga, né? Você tem que pagar para obter, igual o Windows, né? Tá? Mas isso aqui é só curiosidade aqui para vocês verem. Tá certo? Então, galera, minha sugestão, né, para vocês e as nossas obrigações, vocês têm ainda tarefas para entregar até o dia 11, né, e a tarefa dessa quinzena é até o dia 25. Estou olhando do lado aqui para ver o calendário. É até o dia 25, uma semana depois de terminar a quinzena aí. Ok? Uma pergunta aqui, né? Só uma enquete. Todo mundo aqui já instalou, já configurou, pelo menos basicamente, um sistema operacional? Alguém aqui não tem esse conhecimento, assim, de instalar um Windows, um Linux da vida, mesmo sem fazer configuração diferente, assim, né? Instalar o basicão. Alguém Eu aqui... já instalei o Linux Deepin no meu computador, foi há uns meses atrás, tipo, foi uma experiência legal, mas eu acho que isso aí não é difícil não, com um tutorialzinho você aprende. Mas por que exatamente, você está perguntando? Não, então, porque geralmente eu faço uma instalação para o pessoal ver como é que é, né? Mas hoje em dia, geralmente eu pergunto para a turma quem precisa, né, ver isso aí na prática, instalação, né? Porque para algumas pessoas é tranquilo. Hoje em dia, instalar sistema operacional é muito tranquilo do que há 20 anos atrás, né? Quer dizer, hoje em dia você instala o sistema operacional jogando, você fica lá jogando e instalando o sistema operacional, tá? Então, tem gente aqui falando que nunca instalou o Linux, a gente pode fazer uma aula para instalação de Linux, ok? Professor, Mas por falar Linux, essas aulas aí, aquelas aulas práticas vão rolar ou não? eu tinha solicitado para vocês fazerem uma enquete, né, para me passar, porque alguns alunos ainda estão meio com medo, né, do negócio da pandemia, e isso aí dá para entender. No caso, professor, 4 pessoas responderam e, segundo a maioria, eles
marcariam presença nessas aulas, segundo a maioria do caso. Depende do horário que vai acabar também, porque, tipo assim, se for pra você ir pegar o 860 lotado, não adianta, que você vai aglomerar do mesmo jeito, entendeu? Uhum. O horário seria o horário das nossas aulas mesmo, né? Sistema operacional, acho que é segunda, nesse horário que a gente está fazendo aqui, de 8 às 10, e na terça, se eu não me engano, no primeiro horário, de 6 às 8. Teria que ser nesses horários para não conflitar com o horário de outros professores, né? Senão aí complica, de outras aulas. Mas geralmente, o que eu faço nas aulas práticas de sistema operacional? Se a turma estiver precisando, a gente instala um sistema operacional, né, para a gente ter uma ideia. Mas, assim, eu acho que o sistema operacional é um pouco mais complicadinho, mas nem tão complicado mais, de instalar é o Linux. O Windows não, né? O Windows basicamente é avançar e avançar, né? A não ser que você vá fazer um particionamento diferente, mas geralmente a gente não mexe com isso. Então seria só uma instalação normal. E o Windows, geralmente o pessoal tem mais experiência, né? Já teve que instalar em casa, alguma coisa do tipo. Então, geralmente eu faço uma instalação do Linux, mas aí eu pergunto para a turma, se já fizeram isso, tem contato ou não, porque senão vou fazer uma coisa que vocês já fizeram e já sabe como é que é. E tirando a instalação, seria a parte de comandos, né? Comandos do Linux. Por quê? Esses comandos que a gente tem no Linux, a filosofia por trás deles é a mesma, de um sistema operacional para outro, né? Se você for usar o PowerShell lá do Windows e for usar um bash do Linux, né, que são shells, tipos de consoles, né, para mexer com linguagem de controle, a filosofia é a mesma, né? Basicamente, todos eles meio que copiaram o Unix, então não muda muita coisa. Então, assim, eu passo os comandos básicos para a gente trabalhar com o Linux. E aí, a partir se você consegue trabalhar com linguagem de controle, com shell do Linux, você consegue trabalhar com PowerShell lá no Windows ou qualquer outro de outro sistema. E a filosofia é a mesma. Tá? Então, essas aulas práticas seria para isso, né? Ver a instalação do Linux, que eu acho que talvez seja mais complicadinha de fazer, mas, assim, eu que peguei o Linux lá em 2000, por exemplo, você pega a instalação de um Linux hoje, é muito mais tranquilo, né? E a parte de comandos, essa seria a parte prática. Aí, talvez, isso aí se daria a partir de agosto, né? Agosto a gente poderia ter essas aulas práticas. Mas, assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou planejar pelo menos uma aula prática para a gente ver como é que é, né? Vou conversar com o coordenador do curso de vocês, que é o Vitor e o Daniel, né? Os dois cursos, para ver se a gente consegue fazer uma tentativa. Aí eu vejo direitinho com eles como é que eles estão fazendo, se tem que ver a quantidade de pessoas, né? Laboratório, ver como é que é isso aí. Tá certo? Mas isso a gente pode planejar para agosto ou setembro, né? Já assim, já para os finalmente aí do semestre. Esse período também, tipo, muito mais gente já vai ter recebido a vacina de qualquer jeito. Uhum. Tem essa questão também. Eu acho que esse semestre é o último, tá, gente? Se Deus quiser, esse semestre eu acho que vai ser o último aí de ensino só à distância, né? Eu acho que semestre que vem já deve voltar. Porque tá chegando bastante vacina, assim, eu tenho ouvido falar
muita gente próxima de mim que já está tomando vacina, já vacinou. Então, eu acho que daqui a pouco a gente volta ao normal aí. Beleza? Então tá, eu vou conversar então com os coordenadores para ver se a gente planeja uma aula prática, só para a gente testar, ver como é que vai ser, né? Se o pessoal vai, como é que vai ser. Essa primeira aula prática seria para a instalação do Linux. Então, se você já conhece, já instalou Linux, a gente vai fazer uma instalação basicona. É só para quem nunca fez mesmo, tá? Aí, se der certo, né, essa primeira tentativa, a gente pode marcar os encontros para fazer a parte de comandos. Aí, talvez, eu acho que a maioria aqui não deve ter muito contato com isso, né? Mas essa primeira seria só para fazer essa instalação. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida sobre... Quer dizer, o capítulo não deu tempo de vocês estudarem ainda, né? O capítulo 4, pelo menos a maioria. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, né? As avaliações, alguma coisa aí da aula que eu passei também. Eu só dei uma passadinha, né? Só para dar uma introdução aí para vocês. Eu estou à disposição. Acho que tá tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza. A outra Larissa, eu acho que saiu, né? Não sei. Não vi mais aqui. Só aparece para mim a Micaela, Luiz Miguel, Guilherme, Vinícius, Larissa, Renan, Davidson. Davidson falou alguma coisa aqui. Em aula prática. Entendi. Uhum. Beleza. Ó, se não tiver questões, a gente pode encerrar por hoje. Podemos finalizar? Ok? Beleza. Estou aqui por ainda, tá? E aí, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, a gente está aí na sala. Tá certo? Quem não tiver, uma boa noite, boa janta, né? Tem que tomar banho, tá, gente? Tá frio, mas tem que tomar banho. Boa noite, boa noite. O pessoal deve achar que eu sou Boa meio noite, doido, né? professor. Com esse fone Boa noite, aqui, ó, professor. esse negócio. Boa noite. Tem mais? Tem mais? Emanuel, Larissa, boa noite. Micaela. Boa noite, professor. Boa noite, Larissa. Valeu.